Se você é da área ambiental e deseja trabalhar com recuperação de áreas degradadas, é de grande importância que você domine quais são as técnicas atualmente utilizadas para a recuperação dessas áreas. E no vídeo de hoje eu vou te explicar algumas dessas técnicas. Então, se você quer aprender, fica comigo aqui até o final deste vídeo. Bom, meu nome é Carol Ziad, eu sou bióloga, mestre em ecologia e sou especialista em recuperação de áreas degradadas, uma área que eu já trabalho há mais de 10 anos nesse mercado. Então, eu falo com propriedade que é muito importante que você tenha esse conhecimento para que você consiga desenvolver projetos relacionados a essa temática. Então, vamos aí iniciar a nossa aula. Então, é muito importante que você entenda qual que é o conceito de áreas degradadas. São sistemas que sofreram distúrbios de elevada proporção, seja em área, duração ou frequência, e podem mostrar-se incapazes de retornar ao equilíbrio inicial em um espaço de tempo aceitável sem a interferência antrópica, pois os seus meios de regeneração natural foram eliminados. Diz-se então que tais sistemas apresentam-se degradados. Por sua vez, ecossistemas que sofreram uma redução em sua resiliência, mas ainda mantêm os meios necessários para regular variações em sua estrutura e dinâmica, são considerados sistemas perturbados, ou seja, são aqueles que mantiveram seus meios de regeneração biótica. Então é muito importante que inicialmente você entenda o conceito de áreas degradadas, porque é a partir disso que a gente vai aí definir a questão da recuperação de áreas degradadas, que é uma ciência que atualmente está cada vez mais em conhecimento, né, de toda a comunidade científica, da importância, né, a comunidade científica está levando esse conhecimento, né, para toda a comunidade, para as instituições públicas, privadas, sobre a importância de recuperar essas áreas que estão sendo degradadas e que são degradadas, tá ok? Então, qual que é a diferença entre recuperação e restauração? A recuperação, de acordo com o Decreto Federal 97.623 de 89, é o retorno do sítio degradado a uma forma de utilização de acordo com o plano pré-estabelecido para o uso do solo, visando a obtenção de uma estabilidade do meio ambiente. E a restauração, de acordo com a Sociedade Ecológica de Restauração, é o processo de auxílio ao restabelecimento de um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído. Então, a restauração ela visa, né? O objetivo da restauração é trazer o retorno desses processos ecossistêmicos ali para aquela área degradada. Então, é algo mais complexo. Trazer aí as interações ecológicas, a biodiversidade ali para aquela área. E por que? Você pode estar falando assim, tá, mas qual que é a importância disso, né? Por que a gente deve restaurar? E eu te falo que atualmente vários estudos estão indicando que nós estamos aí na era do antropoceno. E o que é essa era? É a enorme extensão dos impactos humanos no planeta que levou, né, a definição dessa era, que é uma época geológica dominada pelo homem. O ritmo, a intensidade e a escala em que os humanos alteraram o planeta nas últimas décadas não tem precedentes. Atualmente é um estado alarmante e muito preocupante. E nós, enquanto ambientalistas, enquanto profissionais aí do meio ambiente, temos que agir juntamente, disseminando aí esse conhecimento para todas as entidades importantes para que a gente consiga recuperar essas áreas degradadas. E a gente pode considerar que apenas nas últimas 2 décadas, as atividades humanas resultaram na destruição de mais de 10% da área selvagem, que já se encontrava em declínio no mundo. A transformação de 38% da área terrestre global para a agricultura e a degradação de muitos ecossistemas remanescentes por atividades humanas, como exploração madeireira, caça predatória, mineração e supressão pelo fogo. E diversas aí consequências, como perda da biodiversidade, extinção de espécies, fragmentação de hábitats,
aumento de gases de efeito estufa ocasionando mudanças climáticas e eventos catastróficos. E a gente pode considerar aí que a gente tem a regeneração natural sem manejo. E o que consiste essa regeneração natural sem manejo? Processos naturais que atuam livremente em locais que apresentam alta densidade e diversidade de plantas nativas regenerantes, incluindo rebrotas, devido principalmente à proximidade com remanescentes de vegetação nativa, ao solo pouco compactado e à baixa presença de espécies invasoras, que tem aí um potencial de regeneração do local a ser recuperado é alto, e o isolamento da área com cercas, construção, manutenção de aceros permitirá o retorno da vegetação. Então, resumidamente, né, o que eu falei aqui agora é que existem áreas que você consegue recuperar apenas inserindo coisas mais simples, né? Como, por exemplo, apenas a construção de cercas para isolar essa área, porque essa área, ela tem a capacidade de regeneração natural. Olha o tanto que a natureza é perfeita. Ela consegue ali se regenerar, porque ela tem todas essas características que eu falei para vocês anteriormente, como rebrotas, diversidade de plantas nativas regenerantes, que possibilitam com que, apesar daquela degradação ali que ela sofreu, aquela área sofreu aquela degradação, ela consegue se regenerar naturalmente, tá bom? E em contrapartida, nós temos também a regeneração natural com manejo. E o que é essa regeneração natural com manejo? São ações que devem ser adotadas, ações de manejo, para que o processo de regeneração natural seja instituído. Então, nós podemos citar, por exemplo, o controle de plantas competidoras, o adensamento, o enriquecimento e a nucleação. E no próximo slide eu vou contar para vocês cada um dessas metodologias. E o que a gente fala de controle de plantas competidoras? A vegetação competidora, especialmente gramíneas exóticas e outras espécies agressivas, tem sido consideradas uma das principais barreiras à regeneração natural. Então, se você vai lá e faz o plantio daquela área e você não controla essas espécies competidoras, muito provavelmente as espécies que você plantou ali não irão sobreviver, porque existe aí essa competição dessas espécies exóticas e que vão ali competir com as espécies nativas que você executou durante aí o plantio de recuperação daquela área. As espécies competidoras e a degradação do solo, eles podem impedir o crescimento das rebrotas e ou das mudas e plântulas semeadas para adensamento e enriquecimento. O controle das competidoras deve ser realizado no início das atividades de recuperação para eliminar ou reduzir a competição com as sementes do solo, com a regeneração natural e com as mudas utilizadas no plantio. Então, é muito importante que antes mesmo do plantio daquela área ali que você está recuperando, que você já preveja aí esse controle das plantas competidoras. É muito importante. E após o plantio e durante a manutenção dessa área, durante as atividades de manutenção aí da recuperação dessa área, que essas plantas competidoras sejam controladas, porque caso contrário, como eu falei, se elas não forem controladas, muito provavelmente as espécies nativas, todo o trabalho, o dispêndio ali financeiro que você teve para recuperar aquela área não será efetivo, tá bom? E o que a gente pode falar também como metodologia? A gente pode citar o adensamento. O que é esse adensamento? Ele consiste na introdução de indivíduos de espécies do estágio inicial de sucessão, espécies de cobertura, nos espaços com falhas de regeneração natural para acelerar a cobertura do solo por espécies nativas e aumentar a chance da regeneração natural
para suprimir espécies indesejáveis. E, gente, eu sempre falo isso aqui em muitos dos vídeos que eu faço, das lives. É muito importante que em toda a área que a gente vai recuperar, que a gente tenha consciência, que a gente tenha um estudo, uma noção de como está aquele solo daquela área. A gente precisa recuperar aquele solo para que ele receba essas mudas. Caso contrário, essas mudas elas não vão vingar, elas não vão crescer no estágio adulto que elas deveriam crescer, e aí com isso a sua recuperação, o seu projeto não será efetivo. E existem estratégias como essa aqui que eu estou explicando para vocês, do adensamento, que são importantes aí para que acelerarmos aí a cobertura do solo, tá? E como que esse adensamento ele pode ser feito? Ele pode ser feito com espécies pioneiras de crescimento rápido e boa cobertura, utilizando semeadura direta ou plantio de mudas. A adição dessas espécies contribui para melhorar as condições do solo e para o aumento da diversidade em áreas distantes de remanescentes de vegetação nativa. Então, é uma estratégia extremamente importante aí para o projeto aí que está sendo desenvolvido. Toda a ação de restauração deve ser monitorada, e o que eu tinha falado com vocês, e manejada conforme seus resultados. O monitoramento indicará se a técnica escolhida foi adequada e se está bem conduzida. Após a avaliação, nova tomada de decisão poderá ser necessária. Então, é sempre importante a gente definindo aí quais são as técnicas que serão utilizadas na área, que a gente entenda, né, que essa área ela deverá ser monitorada. Os resultados deverão ser monitorados, as metodologias que estão sendo utilizadas ali deverão ser monitoradas para que a gente verifique a eficácia de cada uma dessas metodologias. Caso contrário, como eu falei anteriormente, o processo não será bem sucedido e você não vai conseguir aí atingir o objetivo inicial, que era de recuperar essa área. Podemos citar também o enriquecimento. E o que consiste o enriquecimento? Consiste na introdução de espécies, principalmente dos estados finais da sucessão ecológica, em áreas com melhores condições do solo, já com presença de vegetação nativa, porém com baixa diversidade de espécies. É uma técnica que deve ser proposta para preencher espaços com falhas da regeneração natural. E qual que é o objetivo dessa técnica? Aumentar a biodiversidade aos níveis naturalmente encontrados no ecossistema de referência. E ela também busca suprimir as espécies indesejáveis que estariam se estabelecendo nessas falhas. Pode ser realizado por meio de sementes ou de mudas. Também é uma técnica extremamente importante. E mais uma vez o que eu falei a respeito do solo. A qualidade do solo e a estrutura, diversidade e composição da vegetação são características comumente avaliadas em um monitoramento de restauração ecológica e são capazes de predizer o sucesso da recomposição da vegetação. São principais componentes aí que devem ser avaliados e que devem ser manejados durante todo o processo de recuperação daquela área. E dependendo do estágio dessa área, nós teremos aí uma quantidade maior de anos para ela ser recuperada em relação a uma outra, por exemplo, que eu citei para vocês anteriormente, que é uma área que apenas com um cercamento ela já estaria no seu processo de regeneração natural. Então isso tudo tem que ser avaliado, né, pelo técnico responsável, pelo profissional ali responsável, para verificar qual que é a melhor técnica. E eu não falo qual que é, não é só uma técnica. Para a gente recuperar uma área degradada, a gente tem que fazer um conjunto de técnicas, a gente tem que associar várias técnicas para que seja efetivo aí o seu projeto, o projeto do seu cliente que está sendo desenvolvido. Uma outra técnica que a gente pode citar, que inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo atual, para vocês verem depois, é a técnica de nucleação. E o que consiste essa nucleação? Consiste na formação de ilhas ou núcleos de vegetação com espécies com capacidade ecológica de melhorar significativamente o ambiente, facilitando a ocupação dessa área por outras espécies. Então, você vai formar essas ilhas de núcleos de vegetação
para atrair aí as espécies. E por quê? Porque você vai dar condições ali para aquelas espécies cheguem naquele local. Porque se você considerar aquela área que está ali degradada, que está com um solo extremamente pobre, que está com uma vegetação extremamente escassa, que está dominada por espécies invasoras, é muito importante que você dê condições ali para que a biodiversidade chegue, porque senão ela não vai chegar, tá bom? E essa questão, como eu disse anteriormente, a associação dessas técnicas é muito importante. Então, muitas vezes a gente vê em projetos, inclusive projetos que eu gerenciei, que eu estive à frente desses projetos, é que a gente faz uma determinada metodologia e associa com outra. Por exemplo, a gente pode associar o plantio de mudas, que eu vou falar para vocês à frente, com uma técnica de nucleação, tá? Então, isso é muito importante. Por exemplo, eu posso citar aqui para vocês como técnica de nucleação os poleiros artificiais, que são estruturas aí que a gente insere nessas áreas degradadas para atrair aves ali das áreas do entorno, das áreas de remanescente do entorno. E qual é o objetivo disso? As aves, elas são importantes dispersores de sementes e atuam como agentes da restauração ecológica. Tá certo? Então, as técnicas de nucleação, elas são consideradas como incremento das interações interespecíficas, envolvendo interações planta-planta, plantas micro-organismos, plantas animais, níveis de predação e associações e o processo de reprodução vegetal, como a polinização e a dispersão de sementes. E aí vocês vão lembrar, no início da apresentação que eu falei para vocês, da diferença entre a recuperação de áreas e a restauração. A restauração realmente, ela visa isso, ela visa devolver para aquela área todos esses processos ecológicos, os serviços ecossistêmicos, de uma forma muito mais complexa do que considerar uma recuperação. E muitas vezes a gente observa que empresas, elas desenvolvem projetos de recuperação de áreas degradadas, considerando, por exemplo, apenas o plantio de mudas. E isso não é suficiente para recuperar uma determinada área degradada, muitas vezes não é suficiente. Todos os processos devem ser considerados. O processo, a qualidade do solo, o retorno dessa biodiversidade que na área degradada já não existe mais, entende? Então, assim, é muito complexo do que apenas a gente considerar ali um plantio de mudas para restaurar uma determinada área degradada. Tá certo? Então, a partir desses núcleos, a vegetação secundária se expande ao longo do tempo e acelera o processo de sucessão natural. Que eu falei com vocês daquela outra área lá, que ela tem condições de regenerar naturalmente. Essa área aqui que a gente está considerando, essa área hipotética, que está degradada, esses núcleos eles vão promover com que ocorra a aceleração desse processo de sucessão natural, tá? E o núcleo pode ser formado por meio do plantio de sementes ou mudas de espécies pioneiras, galharia, transposição de solo, implantação de poleiros ou mix, né? Que é o mix aí de todas essas técnicas, tá? Então, como eu disse, tem um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês verem, que eu explico exatamente cada uma dessas técnicas, tá certo? E nós podemos citar o plantio em área total. O que consiste esse plantio? Adotar ações de manejo que induzam processos de regeneração natural. E nós podemos citar, por exemplo, a semeadura direta e o plantio de mudas. E o que consiste essa semeadura direta? As sementes de espécies nativas com potencial de germinação são plantadas em grande quantidade para garantir o estabelecimento. A operação a lanço permite que a área toda seja alcançada no plantio. Então, o que a gente faz? A gente insere ali naquela área as sementes de espécies nativas com potencial de germinação, tá? Então, isso tem que ser determinado anteriormente. Tudo isso que eu tô falando, pessoal, a respeito de um processo, de um projeto de recuperação de áreas degradadas, deve ser, anteriormente à implementação, estudado, analisado, avaliado qual que é a melhor técnica ali
para aquela área. E eu sempre faço questão de lembrar, não existe uma fórmula mágica para recuperar uma determinada área. E é muito importante que as técnicas, elas atuem de forma concomitante, uma auxiliando a outra. Não é uma técnica isolada, são várias técnicas ali para recuperar, restaurar uma determinada área. E é muito provável que essa área, ela nunca vai voltar ao seu estado inicial anterior à degradação, infelizmente, tá? E a semeadura direta, a gente pode falar que ela pode ser manual, mecanizada ou ambos. E podem ser semeadas apenas espécies pioneiras em alta diversidade ou junto com espécies secundárias, dependendo da resiliência da área. Então é muito importante também que isso seja avaliado, tá certo? Gente, antes de passar para o próximo slide, eu queria pedir para vocês curtirem o vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve, porque semanalmente vão ter vários conteúdos aí para você que deseja aprender sobre recuperação de áreas degradadas, que deseja trabalhar nessa área, tá certo? E a outra metodologia, né, que eu estava citando para vocês é o plantio de mudas. E o que consiste, né? Ela pode ser feita de forma aleatória ou sistemática em linhas, com espaçamentos diversos que podem variar em função do relevo, do tipo de vegetação a ser restaurado e da velocidade com que quer se recobrir o solo. Então, nós temos espécies de diferentes grupos ecológicos para o fim que você deseja ali naquela área. E é muito importante que essas espécies elas sejam plantadas, todos esses grupos ecológicos, como por exemplo, espécies pioneiras ali naquela área, tá bom? E os espaçamentos mais usuais são 2 metros por 2 metros, cerca de 2.500 plantas por hectare, e 3 por 2, cerca de 1.667 plantas por hectare. Isso, gente, é o mais usual, mas como eu falei anteriormente, você pode ali, né, enquanto profissional, você pode avaliar ali aquela área, o que melhor deve ser feito e a partir de então ser definido qual que deve ser o espaçamento a ser utilizado ali naquela área, tá? E os plantios, eles podem ser feitos de várias formas de arranjo de espécies em função da ecologia e da disponibilidade de mudas. Então, muitas vezes, em projetos, principalmente em projetos relacionados a empresas que estão, por exemplo, cumprindo condicionantes do órgão ambiental, são inseridas espécies que, às vezes, o empreendedor ele não vai encontrar essa espécie. Então, é muito importante que você se atente para aquele projeto ali que você vai desenvolver, você coloque várias outras espécies e até espécies comuns que vai possibilitar com que esse empreendedor encontre essas espécies para implementar no projeto. Porque muitas vezes, se você colocar ali naquele projeto, por exemplo, que tem que ser uma espécie X, né? E aquele relatório foi para o órgão ambiental e o empreendedor ele não encontrou essa espécie, pode dar um problema. Então, é muito importante que você deixe aberto ali, né, quais são as espécies que poderiam ser utilizadas, mas seguindo aí o que eu tinha falado para vocês sobre a questão dos grupos ecológicos, tá? Para recuperar essa determinada área, tá certo? Então, como eu estava falando, né, que isso vai depender da disponibilidade de mudas, então, apenas espécies de rápido crescimento, alternando linhas de cobertura intensa, por exemplo, espécies fixadoras de nitrogênio, e linhas com espécies de maior diversidade, incluindo diferentes grupos sucessionais, como eu disse para vocês, e outras formas possíveis de composição de grupos funcionais de espécies. É realizado, então, concomitante a essa questão do plantio de mudas, tem que ser realizado aí o controle de gramíneas e espécies indesejáveis, no mínimo por 2 anos, até que o capim seja sombreado. E também, uma coisa muito importante é o controle aí das formigas cortadeiras, que podem destruir o nosso plantio. Então, isso também tem que ser avaliado, tá? Agora, essa questão da preparação do solo, do que deve ser feito, dessas etapas, assim, né, iniciais,
isso vai ser tema para um próximo vídeo. Eu tô me atendo aqui com vocês às metodologias específicas, mas tem todas essas etapas, né, anteriormente à implementação de fato dessas metodologias, tá bom? Mas se vocês quiserem, né, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, já podem colocar aqui nos comentários desse vídeo, mas eu já deixo aqui falando que vai ser um tema para um próximo vídeo. Nós temos também os sistemas agroflorestais, que são sistemas produtivos que podem se basear na sucessão ecológica, análogos aos ecossistemas naturais, em que árvores exóticas ou nativas são consorciadas com culturas agrícolas, trepadeiras, forrageiras, arbustivas, de acordo com um arranjo espacial e temporal pré-estabelecido, com alta diversidade de espécies e interações entre elas. Então, esses sistemas são muito interessantes porque eu gosto muito dessa questão de envolver a comunidade, sabe? E eu sempre falo sobre essa questão dos projetos de educação ambiental, sobre a importância da conscientização ali daquela comunidade que está em torno daquela área que está recuperando. E eu falo que, para mim, educação ambiental não é apenas uma palestra. Você vai lá e fala, e explica a importância e pronto, e tchau. Não, educação ambiental é você colocar ali aquela pessoa para agir junto com você, colocar aquela pessoa como parte daquele todo, como parte dessa recuperação. Então, é muito importante, tá? Inclusive, gente, no meu curso Eco Restaura, todas essas metodologias de forma bem detalhada, porque aqui não dá tempo de falar de todas que são existentes de forma muito complexa de cada uma. Eu tô falando de uma forma geral, porque senão eu vou ficar 10 horas aqui fazendo essa aula, mas eu tenho um curso, que é o curso Eco Restaura, que eu falo estritamente, tem um módulo só sobre essas metodologias, sabe? Então, assim, é muito importante porque a partir desse módulo você vai conseguir fazer as conexões necessárias aí para que você desenvolva um projeto de recuperação de áreas degradadas, porque como eu falei, as técnicas é apenas uma etapa do todo, né? Então é muito interessante porque esse módulo está bem completo, e inclusive também logo mais eu vou abrir as vagas para o meu curso, e eu vou deixar aqui também para vocês na descrição desse vídeo o link de espera, tá? Para assim que eu abrir as vagas, eu avisar de primeira mão aí para vocês que se inscreverem nesse link, tá certo? E é isso, gente. Eu trouxe, como eu disse, né, um panorama geral aí de quais são as técnicas. Trouxe algumas das mais importantes aí, tem outras, como eu disse, no meu curso Eco Restaura, eu trago de forma mais complexa cada uma delas. E olha só, se você teve alguma dúvida em relação ao conteúdo que eu passei aqui hoje, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Não esquece de curtir, compartilhe com o que você acha aí que possa se interessar por esse tema, e deixe aqui também nos comentários sugestões de temas que vocês gostariam de ver aqui no canal, tá certo? Então é isso, um abraço e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!